Neste momento, para todo o Brasil e o mundo, através de mais de 30 aplicativos de podcast, está no ar o episódio 13 do Assombração. Pegue os seus fones de ouvido ou aumente o som do seu rádio. Meu nome é Levi Palomo e este é um episódio um pouco diferente de todos os outros que você já ouviu ou ainda vai ouvir aqui no Assombração. O número 13 é muito temido por algumas pessoas por ter a força de gerar algo ruim. Para outros, é considerado mau agouro. Para os judeus, o 13 indica a evolução ou destino em direção da morte ou da destruição. A mais forte das teorias sobre o número 13 tem origem no século XIV, quando o rei da França, Felipe IV, considerou que a Ordem dos Cavaleiros Templários era ilegal no dia 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira. O rei decretou que os membros da ordem deveriam ser perseguidos, torturados e presos, resultando em inúmeras mortes. Talvez realmente tenha algo mítico com esse número. Eu acredito em superstição, até que provem o contrário. Às vezes eu paro e penso, os espíritos são falecidos que um dia foram pessoas comuns, assim como eu e você que me ouve agora, e me vem à cabeça a seguinte pergunta: será que para os espíritos é divertido quando eles vêm para assombrar a gente que ainda faz parte de um plano físico? Porque pare e pensa você também, o quão divertido seria você ser um espírito, ver o que quiser, quando, onde você quiser, andar por onde quiser e de vez em quando poder ser visto por alguém que você queira assustar. Ver essa pessoa correndo, gritando, apavorada, o que será que passa na mente dos espíritos para eles fazerem isso? Se é que realmente podemos dizer isso, faz sentido para você? Comenta a sua opinião no post deste episódio nas nossas redes sociais, que eu quero muito saber o que você acha disso. Porque começa agora a sua experiência número 13. Senhoras e senhores, está começando agora o Assombração. Histórias reais. Relatos, casos famosos, mistérios, espíritos, fantasmas, demônios, vultos. O que realmente é a assombração? Dessa vez eu resolvi fazer um episódio um pouquinho diferente de todos os outros. Eu vou falar sobre mim e as minhas experiências paranormais. Eu tenho comigo uma coisa um pouco estranha. Não sei se é comum para a maioria das pessoas, mas pelo que eu tenho conversado com as outras, eu acredito que não. Eu sempre senti nas pessoas umas coisas de energia, de estar próximo de alguém e sentir coisas sobre essa pessoa. Como, por exemplo, se eu conseguisse descobrir se alguém tem boas intenções comigo ou com outras pessoas, como se eu conseguisse sentir se tal pessoa é invejosa ou não, só de estar perto dela, ou às vezes até de longe eu consigo sentir isso com o olhar. Talvez pareça um pouco estranho, um pouco absurdo eu falar isso, ou talvez até para você conseguir entender isso na sua própria cabeça, mas é uma grande verdade. Inclusive, até uma vez aconteceu que minha mãe mostrou uma foto pra mim do tempo que ela era adolescente, que ela era do Piauí, que tem uma foto dela lá com as amigas dela, e nessa foto tem minha mãe e mais duas pessoas do lado. E essa pessoa que tá no meio da foto, na hora que eu olhei, eu virei pra minha mãe e falei assim: quem que é essa mulher invejosa que tá aqui nessa foto? Minha mãe virou espantada pra mim e falou: mas como é que você sabe que ela é invejosa? E eu disse: é porque tá na cara dela. Eu consigo ver. Tá nítido pra mim. E isso é uma coisa que eu acho incrível, mas ao mesmo tempo estranha, porque não é nada comum e também não é nada tão assombroso pra ser contado aqui nesse programa. Mas o que eu quero dizer com isso é que as coisas não reais,
às vezes são mais claras para algumas pessoas do que para outras. E essas coisas não reais é que devem ser estudadas até que você chegue a uma possível conclusão sobre exatamente o que é isso e por que isso tudo existe. Eu, Levi, acredito muito que existe um porquê para tudo, para cada coisa existe um porquê. Nos estudos, na ciência, a gente sabe que isso é real, e por que também não seria no paranormal, no sobrenatural? Eu sempre passei por algumas coisas paranormais, nada muito pesado quanto o que eu vou contar daqui a pouco. Aconteceu uma vez na outra casa que eu morava, eu estava encostado em uma parede de frente para outra, era um corredor. E atrás de mim tinha uma janela. Nesse dia eu me encostei nessa parede da janela para poder amarrar meu cadarço. Eu era criança ainda, por volta dos 7, 8 anos de idade, mais ou menos que eu me lembro. E aí, conforme eu amarrava o meu cadarço, eu comecei a sentir uma presença. Até hoje eu sinto presenças, cheiros de pessoas e enfim, uma coisa um pouco absurda, aliás. E aí eu senti uma presença vindo atrás de mim. E do lado de fora dessa janela era um quintal, era uma varanda. E tava com uma luz acesa porque já era noite. E nesse momento que eu senti essa presença chegando atrás de mim, sabe quando você vê uma sombra vindo atrás de você, sendo refletida na parede? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu vi uma sombra, teoricamente, de um homem, porque não dava pra ver cabelo comprido, então, né, talvez, tem mulheres de cabelo curto, então tudo bem. Mas pelo que eu senti, pelo que deu pra eu perceber, talvez era um homem. Essa sombra veio de baixo, na parede que estava de frente comigo. Essa sombra veio subindo de baixo para cima. E isso foi muito rápido, coisa de 2 segundos. Quando eu vi aquela sombra se aproximando e crescendo em frente de mim, eu levantei rápido, já assustado, e virei com tudo para trás para ver quem que era que estava lá atrás de mim. Ninguém. Absolutamente ninguém. Eu fiquei muito assustado, apavorado, saí gritando pela casa, fazendo um escândalo, dando um show, até que eu cheguei no quarto da minha mãe e fui perguntar pra ela se ela tinha visto alguém passar por ali. Porque pra entrar naquele lugar, alguém tinha que passar em frente à janela do quarto dela que estava aberta. E ela estava lá no quarto. E a resposta dela foi a mais óbvia possível. Ninguém passou por ali. Ninguém tinha entrado naquele quintal, naquela varanda. O tempo passou e foram acontecendo outras experiências, mas coisas pequenas, como ver vulto, como sentir presenças, como ouvir coisas. E nada tão real e forte que eu pudesse mencionar. E obviamente minha dúvida em relação a isso sempre se estendeu. É verdade, não é verdade? É real, não é real? O que é assombração? Eu sempre curti muito ver filme de terror, eu me assustava com isso, me assusto com isso até hoje, porque é muito legal ver filme de terror, mas alguma coisa eu saberia que eu ainda iria vivenciar. E ainda acho que eu vou passar por alguma coisa sobrenatural que me faça acreditar mais ainda do que eu acredito. Teve um dia nesse ano ainda, em 2020, eu namorava e chegou um dia que fomos pro motel. E um lugar um pouco sinistro, eu confesso. Motéis em si são bem sinistros, né? Luz baixa, aquelas coisas normais que quem já foi sabe muito bem como é que funciona. Mas ali era nítido que tinha uma energia muito, muito forte, muito carregada. E às vezes essas questões de sentir energias comigo não é só com pessoas, são com lugares também. E aí dentro desse quarto de motel aconteceu tudo que tinha pra acontecer. E aí chegou a hora de ir embora. E uns minutos antes eu comecei a sentir uma repulsa muito forte por ela. Eu não sei explicar o porquê. Pra mim até hoje não faz sentido. Obviamente tem um porquê. Mas eu queria muito descobrir e até hoje não sei. Eu comecei a sentir uma repulsa, um nojo. Eu não queria mais estar do lado dela. Parecia que a presença dela do meu lado me irritava e eu queria só distância e mais nada. Até que eu levantei e fui me vestir. E nesse momento eu, como um asmático desde criança, eu comecei a ter uma leve crise de asma que começou do nada. Tava tudo bem, tudo muito feliz, tudo muito bom, literalmente. E essa crise de asma começou a aumentar, eu comecei a sentir uma falta de ar horrível e eu não entendi o porquê. E teve um momento que eu olhei pra cara dela, que estava deitada na cama, ela olhou pra minha cara e ela simplesmente travou, olhando pra minha cara como uma criança assustada. Foi realmente isso.
Porém, eu já sabia que ela era acostumada a ver essas coisas, né? Ela sempre disse pra mim que ela via coisas em lugares, em pessoas também, na própria casa dela, enfim. E aí ela travou olhando pra mim e eu falei pra ela, nossa, eu tô sentindo uma falta de ar muito forte. Quando eu falei isso, eu peguei as minhas 2 mãos e segurei no meu pescoço. Eu virei pra ela e perguntei o que tinha acontecido, o que ela tava vendo, por que ela tava com aquela cara. Ela não falou nada. Eu insisti em perguntar, eu perguntei de novo, o que você tá vendo? Aí ela falou pra eu ir pro lado, eu fui pro lado, saí de lá, fiquei em outro canto do quarto. E aí a gente se vestiu, a minha angústia aumentava pra caramba, a minha falta de ar só crescia e eu queria só sumir dali, daquele lugar e de perto dela também. Até que a gente saiu e depois de tudo ela contou pra mim o que foi que ela viu. Segundo as próprias palavras dela, ela disse que no momento em que eu segurei no meu pescoço falando que eu tava com falta de ar, e detalhe, eu queria chorar muito nesse momento, eu sentia uma vontade de chorar enorme. Mas nesse momento em que eu segurava meu pescoço e eu dizia pra ela, está com falta de ar, ela viu a imagem de um homem atrás de mim, me enforcando por trás, olhando pra cara dela e dando a risada mais debochada do mundo. Isso é muito estranho até pra eu contar, porque nesse momento, enquanto eu tô gravando isso, que não é um relato de ouvinte, não é um relato ficcional, uma coisa real que aconteceu comigo, Levi Paloma, apresentador desse programa. Nesse momento eu tô sozinho dentro do estúdio gravando isso e pra mim isso é muito louco porque dá muito medo só de lembrar. Eu fico ofegante em lembrar, mas é uma coisa que eu sei que eu preciso contar. É necessário contar. As experiências têm que ser contadas, têm que ser compartilhadas com as pessoas, com o mundo. E ela me disse que ela viu esse homem careca, gordo, com os dentes quebrados, me enforcando por trás e olhando pra cara dela, dando risada. Aquilo era horroroso demais. Depois daquele dia, eu nunca mais duvidei de paranormalidade, do sobrenatural, de espíritos, assombrações, ou qualquer que seja o nome dessas coisas horrorosas. Eu nunca mais duvidei. Porque eu senti na minha própria pele. Aquilo me deixou com medo porque eu fui tocado por aquilo. Eu fui tocado, ela viu, eu senti no meu próprio corpo aquela tensão, aquele aperto, que não tem explicação. Explicação é zero para isso, ninguém sabe dizer ao certo o porquê que isso aconteceu. Depois disso tudo eu fui procurar amigos, fui contar essa história, né? Lógico, eu precisava contar essa história e tô contando aqui agora para todo o meu público ouvir e conhecer essa minha experiência paranormal. Mas aí eu falei com alguns amigos que entendem um pouco disso, que é esse pessoal que tem religiões que é mais ligada a essas áreas de paranormalidade. E a resposta não foi nada boa de ser escutada, porque alguns deles falaram que isso poderia ser espíritos do mal, que isso poderia ser demônios, coisas que estavam ali presas dentro do motel, por ser um lugar de muita coisa errada. E coisa errada no sentido de traições, no sentido de enganações, de desejos da carne e até provavelmente de pessoas que talvez tenham falecido lá dentro. Depois disso eu vim na internet e procurei algumas coisas relacionadas àquele motel. Notícias, para saber se alguma coisa em específica tinha sobre aquele local. E uma das coisas que eu vi é que aconteceu um assassinato bem na porta daquele motel. Eu não sei se isso talvez tenha alguma relação. Eu não sei se isso tenha sido a única coisa que aconteceu ali relacionada a isso. Mas isso me deixou com uma séria pulga atrás da orelha, porque o que foi aquilo que eu passei? O que foi que aconteceu comigo naquele dia? Naquela sexta-feira 13. Mas antes disso tudo acontecer, uma outra coisa houve comigo na casa onde eu moro. Era um dia à noite, não lembro o dia da semana que era a propósito, e eu sempre tive o costume, até hoje tenho costume quando eu tô sozinho em casa, de mijar com a porta aberta, a coisa mais normal do mundo quando você tá em casa.
E sabe a sua visão periférica, quando alguma coisa está do seu lado, um pouco mais distante, um pouco mais fora da visão direta do seu olho, e você percebe que alguma coisa está ali? Exatamente isso, essa sensação, foi a que eu tive enquanto eu mijava de pé, no banheiro da minha própria casa. Eu senti alguém me olhando, do meu lado esquerdo, em visão periférica. Eu senti uma energia pesada naquela hora. Eu parei e rapidamente eu olhei. Quando eu olhei aquela coisa do meu lado esquerdo, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu vi uma pessoa de pé olhando para mim, do lado de fora da minha casa. Tinha uma janela nesse lado esquerdo que a minha visão periférica viu. E essa janela estava fechada só com vidro. E através do vidro, eu consegui ver a sombra preta de um homem parado, olhando para minha cara. Na hora que eu olhei, que ele percebeu que aquela coisa horrorosa percebeu que eu também olhei de volta, aquilo virou pro lado esquerdo e começou a caminhar em direção a esse corredor, que o local era um corredor também. Começou a caminhar em direção a esse corredor e conforme ele caminhava calmamente, aquilo abaixou em direção ao chão. Aquilo ia como se fosse um tamanho de adulto ou um tamanho de criança em menos de 2 segundos. E foi em direção ao chão. E eu fui atrás para ver o que era aquilo. Mas quando eu fui atrás, não tinha nada lá. Era impossível ter alguma coisa, obviamente. Aquilo não era um ser humano. Aquilo era impossível de ser alguém querendo fazer pegadinha comigo, querendo zoar, brincar, alguma coisa que é normal, que eu faço com as pessoas de brincar normal. Aquilo era uma coisa paranormal, aquilo não era desse mundo. A explicação disso, não sei e nunca vou saber, provavelmente. Essa casa que eu moro, ela tem mais de 30 anos e eu não sou o primeiro dono dela. Talvez, pode ser que seja alguém que já morreu lá, ou não. Vai saber, né? Vai se saber o que poderia ter sido isso. Outra coisa também que acontece comigo até hoje, é que eu sempre estive perto de pessoas com ligações fortes a religiões com a paranormalidade aliada. Minha madrinha, que já faleceu em 2006, se eu não me engano, ela era mãe de santo, e a religião que ela praticava, se eu não me engano, acho que era Umbanda ou Candomblé, uma das duas, eu não tenho certeza, que eu era muito pequeno na época, coisa de 6, 7 anos também. E eu passava todas as tardes com ela na casa dela, porque minha mãe trabalhava, então eu ficava com ela lá assistindo o SBT todos os dias. E teve um dia que ela falou que ela precisava fazer um trabalho. E eu não sabia de nada, eu não tinha noção que ela tinha uma religião, que ela fosse mãe de santo. E eu falei, tudo bem, vamos fazer o trabalho. Chegou 2 amigas dela lá na casa dela, a gente entrou no carro e fomos pra casa dessa amiga dela. Aí quando a gente chegou lá, eu não consigo lembrar direito com muitos detalhes, porque imagens da infância, coisas da infância, a gente lembra como se fosse flashes assim de memória que vem, como nos filmes, que vem aos poucos na nossa cabeça essas lembranças da infância. Eu lembro que ela surgiu com uma roupa daquelas baianas de carnaval, daquelas baianas que vendem acarajé, aquela roupa clássica de baiana, e com muitos, muitos, muitos colares pendurados no peito dela. E eu não entendi aquilo, eu achei engraçado, eu dei risada, eu achei bonito, interessante, porque eu nunca tinha visto alguém com roupa de baiana perto de mim, então eu, uma criança, eu ri, como qualquer outra criança normal. E aí elas me deram o controle da televisão para eu ficar quieto na sala assistindo televisão, e elas foram para a cozinha e fecharam a porta da cozinha. Só que a sala e a cozinha era literalmente uma do lado da outra, apenas uma porta dividia, uma porta de correr que dividia a sala da cozinha. E eu escutava muita conversa, muita gente falando, mas só tinha 3 pessoas ali, a amiga dela e a mãe dessa amiga dela, aliás. E eu não entendia nada, eu comecei a ficar curioso, eu fiquei assustado, eu queria entender o que estava acontecendo ali. E eu queria entrar na cozinha pra ver o que é que tinha. Criança é bicho curioso, criança quer saber, quer conhecer o que é que tá acontecendo, o que tem de tão diferente assim. E aí eu pensei, como é que eu vou entrar naquela cozinha com alguma desculpa pra poder entrar na cozinha? E aí eu pensei em dizer que eu tava com sede e queria tomar água. Pronto.
Era uma boa desculpa pra entrar naquela cozinha e descobrir o que estava acontecendo lá dentro com tantas pessoas falando assim, sendo que eu só vi 3 pessoas entrarem ali. E assim que eu entrei, a minha madrinha rodava pela cozinha, como as clássicas baianas de carnaval, rodava, até que ela me viu e tudo parou. E aí assim que ela me viu, ela parou e veio falar comigo, a minha própria madrinha. Mas a voz que ela falou comigo não era nunca, não tinha como ser a voz dela. Ela era uma confeiteira, uma mulher amorosa pra caramba, que me ensinou muita coisa sobre a vida, sobre o amor. Ela falou comigo com uma voz de homem, provavelmente, não sei. Eu sei que era uma voz grossa que não tinha condições nenhuma daquela voz sair de dentro dela. Era impossível aquilo acontecer. Então ela se aproximou de mim e soltou: "Você tá me vendo?" Mas com voz de homem, bem grossa. E aí eu, criança, fiquei muito estranho com aquilo tudo e falei: "Tô." E aí veio uma segunda pergunta. E ela dizia: "Que cor que eu sou?" E ela era negra, morena. Eu não sabia. E eu era uma criança, eu não tinha noção de muita coisa. Eu fiquei assustado com aquela voz. Eu ia falar preta, porque ela era negra, morena. Só que ao invés de falar preta, eu pensei rápido comigo: se eu falar preta, eu tô ferrado aqui dentro. Então eu virei minhas costas e saí andando, e aí elas vieram fechar a porta depois e ok, acabou. Isso foi muito absurdo pra mim, isso foi muito estranho pra mim. Porque eu senti medo, eu senti pavor, eu não sabia o que fazer, como reagir a isso. Eu só tenho essa lembrança muito forte disso tudo que aconteceu. Um respeito muito grande, lógico, mas eu queria entender mais sobre essas coisas. Como se isso já não fosse suficiente, um pouco antes de construir o meu primeiro estúdio, que eu gravava assombração até o ano passado, eu fui procurar itens, coisas para poder usar dentro desse meu estúdio, fazer isolamento acústico, tratamento acústico e tudo mais que é necessário para um estúdio. 2 meses antes de eu começar a construir meu estúdio, o meu tio tinha falecido. O nome dele era Alexandre e ele faleceu de infarto fulminante. Aquilo tudo foi muito horrível, foi muito estranho pra mim, porque é sempre uma coisa que você não espera, acontece do nada, papum, acabou. E eu passei por todas as etapas dos trabalhos pós-morte que a gente tem que fazer. Ligar pra parente, avisar, receber o caixão no cemitério, pro velório, tudo isso foi muito horroroso, muito pesado pra mim. E eu sempre fui muito próximo dele. Desde quando eu nasci, que eu era uma criança, a gente convivia muito, a gente brincava, conversava muito, até a morte dele, que eu fui uma das pessoas mais próximas também. E nessa construção do meu estúdio, eu lembrei que na casa dele tinha algumas coisas paradas lá, porque ele morava sozinho, então ia ficar lá pra juntar pó inútil, então não acho legal esse tipo de coisa. Eu acho que tudo deve ter o seu ciclo natural e continuar. Então eu fui até a casa dele e peguei 2 tapetes, que inclusive tá aqui nesse meu atual estúdio também. Peguei 2 tapetes, um sofá e algumas madeiras que ele tinha deixado lá, que a propósito foram bem úteis pro meu estúdio. Só que no momento que eu entrei na casa dele, eu senti um cheiro muito forte de cigarro. Ele era fumante. Só que não tinha por que estar aquele cheiro de cigarro lá dentro, porque a casa dele estava fechada, ninguém tinha entrado lá, a não ser eu. Naquele momento, eu asmático longe de mim queria acender um cigarro, seria meu próprio martírio. E eu entrei na casa dele, aquele cheiro forte pra caramba de cigarro, que não tinha explicação. E aí junto comigo tava meu pai e minha tia, e perguntei se eles estavam sentindo aquele cheiro de cigarro, e eles confirmaram que sim. Aquilo parecia muito estranho. Porque quem teria acendido um cigarro ali? Porque o cheiro estava presente e eu não era o doido da história que estava sentindo aquele cheiro sozinho. E aquele cheiro de cigarro aceso que estava muito forte, parecia que tinha um cigarro aceso ali dentro. E eu comecei a procurar aquele cigarro, falei, caramba, quem deixou um cigarro aceso aqui? Por que tem um cigarro aceso aqui? Eu comecei a ficar perplexo com aquilo. E não tinha nenhum cigarro naquela casa, nem aceso, nem apagado, não tinha mais nada ali. Depois disso, eu quis sair da casa porque o cheiro estava me fazendo muito mal. Como eu já disse, eu sou asmático.
e eles saíram depois da casa também, a gente foi primeiro pra olhar as coisas, né? Aí depois de uns 10 minutos eu voltei pra casa e o cheiro tinha acabado. A gente deixou a casa aberta, então o cheiro obviamente foi embora. E eu fiquei olhando os móveis, imaginando as coisas, lembrando das histórias ali dentro que eu já vivi com ele, imaginando... sentindo uma saudade grande, até hoje, lógico. Imaginando o que poderia fazer com aqueles móveis que sobraram na casa dele. E o cheiro do cigarro voltou. A casa estava toda aberta, a janela, a porta, tudo escancarado para poder circular o ar lá dentro e não estragar as coisas também. E esse cheiro do cigarro dentro da casa voltou. Mas sabe quando parece que o cheiro tá debaixo do seu nariz? Que o cigarro tava debaixo do meu nariz? Era essa sensação que eu tinha. E não tinha ninguém ali, não tinha nada ali, não tinha cigarro aceso, não tinha porcaria nenhuma de cigarro ali. E aí me veio a coisa na minha cabeça. Eu pensei, ele deve estar aqui. A alma dele deve estar aqui, o espírito dele deve estar aqui, com certeza. E aí eu comecei a falar, teoricamente, para quem chegasse lá e visse, sozinho. Eu falei, olha tio, eu tô aqui na sua casa, eu vim pegar suas coisas com muito respeito, eu te peço licença, mas infelizmente você não faz mais parte desse plano e eu sinto muito sua falta, mas as coisas precisam continuar e eu espero que você aceite. Acredite você que me escuta agora ou não, o cheiro do cigarro sumiu. Em questão de 5, 10 segundos acabou o cheiro do cigarro dentro daquela casa. A minha fala para ele, será que resultou? O espírito dele realmente está ali? Não sei. Talvez sim, talvez não. Eu acredito que sim, porque bastou falar e aquilo tudo foi resolvido. Aquele cheiro horroroso acabou. E se aquele cheiro de cigarro estava lá, isso corresponde à presença dele ali dentro, porque ele era fumante. Mas são histórias que ficam pra gente contar, duvidar e tentar entender o porquê disso. E eu sinceramente espero que fique só nesses casos. Mas é difícil, impossível afirmar isso, porque o sobrenatural pega a gente quando nós menos esperamos. Ou em outras vezes, quando a gente assiste, ouve e pensa em coisas relacionadas a isso. O que já abre assunto para nossa imaginação, da nossa fé. Fé que nada mais é do que acreditar. E em que você acredita? Isso não quer dizer que se você acreditar, você vai ver simplesmente uma pessoa que já morreu parada na sua frente. E nem mesmo que os espíritos só existem porque você acredita que eles existem. Mas a nossa mente muitas vezes inspira o inconsciente a ter uma sensibilidade maior, a ponto de te deixar suscetível a ver o invisível, o subestimado, o outro lado. Outro questionamento que eu me faço nesse episódio 13 é por que a gente se sente tão protegido dos espíritos quando nos trancamos no nosso quarto ou deitamos na nossa cama e nos cobrimos? Já parou para pensar que a inocência ou a falta de conhecimento seja um motivo para a gente sentir tanto medo disso? Isso explicaria o pavor que algumas crianças sentem quando assistem um filme de terror, por exemplo. O desconhecido nos assusta, e não só no campo paranormal, mas em todas as áreas da nossa vida. Por que o medo desse sobrenatural é maior quando estamos sozinhos? Por que existe o sobrenatural? Por quê? Nossas redes sociais, e-mail e site estão aqui na descrição desse episódio para você responder a todas essas perguntas e dar a sua opinião. Ou se você também quiser deixar o seu relato, nossas redes sociais e site estão abertos para você a qualquer momento. E no próximo episódio do Assombração, existem coisas que nos acompanham desde a infância para toda a vida. Se você gostou desse episódio ou de outros episódios aqui do nosso Assombração, por favor, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas escutem o nosso programa e para que mais pessoas contem as suas experiências, os seus relatos paranormais. Meu nome é Levi Palomo e esse foi o episódio 13 do Assombração.